Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que você sabe ajuda a fiscalizar os fiscalizadores. E hoje a gente recebe a vereadora Lorene do PPS. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, tudo bem? Mais uma vez, fico feliz. Um oi para todo mundo aí que assiste fielmente a TV Câmara e vamos falar de trabalho. Vamos falar de trabalho sobre um trabalho que a gente falou no programa passado, por sinal, que era uma lista que pedia mais transparência na lista das creches. Temos novidades em relação a isso. Sim, no fim das contas o projeto foi aprovado, né? Já tratei aqui desse assunto com vocês, foi a minha primeira lei da vida. Um projeto que protocolei logo no início do mandato, um projeto que trazia transparência para a lista de espera por vagas em creche no município. Então ele foi aprovado, já foi inclusive sancionado pelo prefeito, teve veto, os vereadores derrubaram o veto e tive aí o companheirismo dos colegas aqui e agora é lei e o que a gente teve foi uma aplicação, uma experiência de uma aplicação prática da importância dessa lei, porque a gente às vezes vê um monte de lei por aí que são legais, boas, mas a gente não consegue enxergar a aplicação prática, às vezes a prefeitura não tem condições de exercer fiscalização para a lei ser colocada em prática e essa lei foi muito bem pensadinha, muito bem construída e a gente tem aí um resultado para mostrar. Já teve até um caso específico, né, de um aluno que estava precisando da vaga. Isso. Eu falo para a prefeitura que eles dão azar, mas na verdade não, eles dão sorte de que cai logo lá no meu gabinete vários problemas da administração. Eu digo sorte porque, como você falou no começo, esse é o Fiscalização Pública, é o programa que acompanha os fiscalizadores, que somos nós, vereadores, e se está caindo as coisas erradas, é uma pena porque, claro, o ideal seria que a gente não tivesse tanta coisa errada, mas já que cai lá no meu gabinete, no mandato, fico feliz em poder contribuir fazendo as críticas, não para falar mal, mas com o objetivo sempre de ajudar a cidade e a prefeitura a melhorar. E esse caso chegou lá em 30 de janeiro no meu gabinete, foi uma das demandas por vaga em creche, das centenas que existem no município. A nossa demanda reprimida hoje, a gente contou lá na listinha, porque agora a lista é pública, graças à lei. A gente contou que tem 1.900 crianças esperando vagas em creches, né, principalmente em berçário, na cidade de Taubaté. E aí essa pessoa, né, que esteve lá no gabinete dia 30 de janeiro, foi uma delas, e a gente estava acompanhando até agora. Aconteceu que a gente, por causa da lei e da lista transparente, a gente verificou uma falha humana ali no processo. Essa pessoa, ela estava com a filhinha dela na colocação 25 da lista de espera em julho, que foi quando a lista começou a ser pública, e agora em setembro, que a gente foi olhar de novo, ela estava na colocação 30. Então, como assim? Entraram 5 pessoas na frente dela, né? E aí fomos acompanhar, aconteceu uma falha humana no preenchimento ali da planilha. Tudo bem, a gente compreende, falhas acontecem, né? Lá por parte da Secretaria de Educação. E a gente pôde lá mostrar, de forma também muito coerente, a Secretaria acatou o nosso apontamento e foi feita a matrícula, então, 9 meses depois, mas pelo menos foi conquistada a vaga por esse munícipe, né? Para essa família, para essa cidadãzinha taubatiana. Pois é, a gente tem um problema do desemprego e acaba até influenciando isso, que se são 1.900 crianças esperando a vaga, às vezes a mãe e o pai conseguem o emprego, mas não conseguem, de fato, assumir, porque precisa cuidar da criança que não tem creche. Todo então é uma bola de neve, né, vereadora? Imagina, aí você não tem com quem deixar. Isso gera gravíssimos problemas, gente, relacionados aos direitos e à defesa e proteção da criança e do adolescente, porque às vezes essa criança, ela vai parar nas mãos de um cuidador, que às vezes é um familiar, às vezes é outra criança cuidando de uma criança, porque o pai e a mãe precisam trabalhar, como você disse, é uma bola de neve, realmente. E a gente tem um videozinho, né? Vamos ver o videozinho, então, produção, cadê? Feita, pensado para contribuir com a sociedade. Eu tô aqui com o Robson do meu lado e eu tô falando da minha lei, a primeira lei da minha vida aprovada, que é a lei de transparência na lista de espera por vagas em creches. A gente sabe que tem uma demanda reprimida na cidade, mais quase 2.000 crianças esperando por vagas nas creches, nas educações infantis do município, né, nas unidades escolares de educação infantil, e a lista de espera transparente foi posta em prática pela secretaria. Lá, nesse caso do Robson, desde 30 de janeiro, a filhinha dele está aguardando a vaga de creche e levou essa demanda lá para o nosso gabinete.
O Joelson, de forma muito competente, meu assessor, trabalha lá comigo, tem feito todo esse acompanhamento. Ei, como é que tá a vaga da Lívia, que é a filha do Robson? Por favor, não sei o quê. Chegou em junho, quando a nossa lei foi votada, a Secretaria publicou a transparência da lista. E a gente passou a acompanhar aonde estava a Lívia, a filha do Robson. Enfim, a gente descobriu agora um erro. Uma falha humana que acontece, não tem problema nenhum. A Lívia estava lá na posição 25 e depois, no mês seguinte, ela estava na posição 30. O Joelson identificou isso acompanhando o atendimento aqui do Robson, da esposa dele, da Lilian e tal. Nessa identificação, a gente veio aqui na secretaria e aí eles perceberam que sim, houve uma falha humana ali de 25, que ela era colocada num mês, no mês seguinte ela se tornou 30 na colocação. Resultado, foi identificado o erro e hoje o Robson está aqui. Conta pra gente, Robson, o que você veio fazer hoje? Muito feliz hoje de realizar a matrícula da minha filha e graças a Deus, segunda-feira ela já começa na escola. Ai, que beleza, né? Então, para vocês verem como a transparência no serviço público, a melhoria das ferramentas de gestão são capazes de trazer resultados. É uma pena que nós estamos aqui em setembro e a demanda da Lilian, do Robson, da família deles era de vaga em 30 de janeiro. Mas tudo bem, ainda que tenha levado 9 meses, nós vamos lutar para melhorar essa condição. Secretaria, Poder Executivo, Legislativo, eu como vereadora juntos, repliquem isso, utilizem a lista, a lei da transparência nas vagas de creche, você pode encontrar no site da Prefeitura de Taubaté e a gente está lá no gabinete à disposição. Obrigada. Então foi a primeira lei da vida. Primeira lei da vida, gente. Já começou bem, então. Tá vendo? Foi bom, né, Dani? Fico feliz. Mas... 26 anos, foi um dia... Mentira, ela foi aprovada, eu ainda tinha 25. Meu último dia, depois do dia seguinte, era meu aniversário. É muito juventude. Eu tive uma lei aprovada aos 25 anos. E aí comemorei. Pouquíssimas pessoas podem dizer que tiveram uma lei aprovada com 25 anos. Foi legal isso. E resultado, mais legal ainda é ver a parte prática da lei, o quanto ferramentas de transparência. E aí eu tava vendo o vídeo e vocês sabem, né? Às vezes a gente quer ser bonzinho e tal, enxergar o lado do funcionário, da gestão. Eu nunca critico o funcionário na ponta. Eu acho que sempre tem uma liderança em cima que tem responsabilidades e tem que chamar a culpa, né? Tem que tocar aqui para a liderança. Mas se eu quisesse ser mais dura, dava para ser e dizer que não devemos tolerar erros e falhas desse tipo, não, né? Graças a Deus, ao nosso trabalho, eu estava ali acompanhando, fiscalizando o caso do Robson. Mas sei lá quanto tempo mais ele ia ficar esperando a lista por causa da falha que atrasou ele 5 posições, né? A filhinha dele. Então a gente não pode admitir, não. Uma gestão pública eficiente, de qualidade, a gente tem que cobrar das lideranças e eu sempre direciono ao prefeito municipal, a figura do chefe do Poder Executivo, que cobra, né, que tem que cobrar do funcionalismo, mas também garantindo ferramentas de justiça, de equidade, de boas condições de trabalho, como é ter um sistema informatizado, por exemplo, e esse prefeito precisa dar prioridade a ter sistemas informatizados e melhorar a condição dos serviços públicos, porque a gente sabe, falhas humanas acontecem como aconteceu ali. Mas a gente tem que trabalhar para não acontecer, para ter vaga em creche e serviço público de qualidade. Pois é, e falando em fiscalizar, em falhas, em educação, só que agora puxando das creches, pulando lá para o ensino superior, teve o caso da CPI da Unital. Você não está mais nessa comissão, mas a investigação não para, não isso para, mesmo? É isso mesmo. Então, assim, né, agradeço a oportunidade de explicar. Na CPI da universidade, que foi criada aqui na Câmara Municipal, eu, o vereador Digão, o pastor Nunes, vereador Douglas, vereadora Vivi, éramos componentes indicados pelo presidente da Câmara, o vereador Diego. E aí a gente tinha que organizar ali o início dos trabalhos e definir o relator, né? O presidente era o próprio pastor Nunes, que foi quem sugeriu a criação, pediu a criação. E pelo regimento da Câmara, né, ele pede a criação, ele é o próprio presidente. A gente ficou ali, então, num processo de discutir quem seria o relator. O relator de uma comissão tem um papel muito importante, né? É ele quem elabora ali o relatório final, que encaminha depois para os
para os vereadores aprovarem em plenário, se são favoráveis, contrários àquele relatório. É uma responsabilidade maior até que a do presidente. Maior do que a do presidente, né? O presidente conduz os trabalhos. O relator tem todo o trabalho de organizar, sistematizar ali o trabalho. E aí a gente tinha ali uma questão interna da comissão, o vereador Douglas queria ser o relator, o vereador Digão também queria. Eu entendo que pela experiência tinha que ser um vereador, né, dos mais, que já tinha outro mandato mesmo, dos mais antigos. Eu sou nova, que ainda começando a aprender as coisas na Câmara Municipal, a vereadora Vivi também, e aí achei que tinha que ficar com um deles realmente. Mas eu votava pelo vereador Digão ser o presidente da CPI, considerando um argumento que eu fui lá de forma transparente, falei para os meus colegas, né, para os pares, de que o vereador Douglas, ele já participou de uma outra comissão de inquérito investigando a universidade. Ele era presidente do DCE, né, do Diretório Central de Estudantes da Universidade, por bastante tempo. Ele, né, tem um relacionamento próximo da universidade, o que é muito positivo, sempre flutou, sempre investigou muito a universidade, foi muito atuante, mas eu acho que seria positivo para a comissão que tivesse um vereador com mais isenção no assunto universidade para tratar do tema. Por isso eu queria que fosse o vereador Digão o relator. Né? A gente não conseguiu entrar num acordo, né? Eram 5 membros. 3 estavam com o vereador Douglas e eu e o Digão por ele ser o relator. A gente não ficou satisfeito, não achou que isso seria positivo para os trabalhos da comissão. Então, por isso, o vereador Digão pediu a saída e eu também. Mas eu continuo exercendo fiscalização, acompanhando como é o meu papel sobre as atividades da universidade. Então bacana. Então agora está esclarecido o que aconteceu. Isso. E acabou o primeiro bloco, passa rapidinho, mas não sai daí não, porque no segundo bloco a gente vai falar de direito das mulheres, direito LGBT e também o plano plurianual. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. Se você chegou agora, saiba que estamos recebendo a vereadora Lorene, do PPS, né, vereadora? E será que todo mundo sabe que abuso sexual é crime? Acho que sabe, né? Só que nem todo mundo sabe exatamente o que configura e o que fazer. E tem um projeto que pretende dar uma mudança nessa situação dos bares e padarias e locais comerciais, né? Exatamente. Eu tô com um projeto que a gente protocolou para tipificar, esclarecer e tornar público e divulgar mais amplamente a questão do crime de abuso sexual, né? Que não tem a ver com a importunação, né? Não é aquela outra palavra, assédio. Não é assédio, tem uma diferença na legislação, porque o assédio ele tem a ver necessariamente com relações de poder e hierarquia de trabalho. Então a gente está falando de abuso, e o abuso ele se configura já pela simples oportunação, né? Da mulher nos espaços públicos como um todo, mas que a gente sabe que em bares, baladas, em ambientes em que há uma compreensão equivocadíssima da sociedade, dos homens em geral, de que as mulheres estão ali para serem tocadas, para serem, enfim, incomodadas, falando elogios que os homens acham que são elogios e que pra gente não é elogio coisa nenhuma, enfim. Então, a legislação, ela obriga a fixação de um cartaz que tipifica e informa o número para o qual ligar, em caso de abuso sexual e oportunação, né, da mulher. E qual é a lei, mostrando que não é culpa da mulher, porque a gente sofre isso, né, Tânia? Você é mulher, já deve ter vivido também assim, porque, olha, é incrível. Outro dia eu estava no supermercado e foi o dia em que eu cheguei no gabinete depois, e logo na semana seguinte aconteceu aquele caso da ejaculação no pescoço da mulher lá num ônibus em São Paulo, e eu falei, não, vamos fazer alguma coisa para falar mais desse assunto, para ventilar mais e tal, né? E eu me senti assim, o cara passou atrás de mim, comentou um negócio no meu ouvido,
e na hora, você sente meio que sem saber o que fazer, né? E você olha pra você e fala, nossa, será que a minha roupa tá meio esquisita? E a gente se culpa por estar chamando a atenção do indivíduo quando não, né? Não é isso. É aquela pessoa que tem que entender que não é hora nem lugar e que nada em você, nenhum sinal dá o direito do outro de ultrapassar alguns limites e falar, sei lá, importunações, né? Então, essa lei, ela traz essa obrigação, se for aprovada, para que os ambientes, né, estabelecimentos privados, comerciais, principalmente de festas, de bares, tenham que afixar com o número de para onde ligar e o que fazer nesses casos. Porque a nossa cultura, infelizmente, tem muito disso. Pensa que abuso é estuprar alguém, mas a pessoa que fala que é contra o estupro pode ser a mesma que está puxando uma menina forçando a balada. Isso também é crime, falta essa conscientização. Exatamente. Esse é mais um passo, pode ter outras atitudes aí da sociedade para melhorar esse pensamento nos planos do futuro? Eu acho que é importante. A gente criou uma conscientização, um grupinho, que no 8 de março, Dia da Mulher, a gente fez uma conscientização. Fiz uma chamada lá na internet e algumas meninas de Taubaté, mulheres, voluntariamente se juntaram a nós. Nós fizemos um ato na Praça do Epaminondas, chamando atenção para o quanto de mulheres são violentadas, né, no país a cada 2 minutos, enfim. E aí, com esse mesmo grupo, a gente também está disposto aí a produzir e construir um grupo de debates que vá para os bairros conversar com as meninas, com as mulheres sobre o tema, numa tentativa, como você disse, de trazer diálogo, trazer informação para a sociedade, para a gente quebrar, reconstruir alguns conceitos juntos, que às vezes são conservadores e contribuem para uma série de violências e problemas que a sociedade vive. Quem sofre desse mesmo tipo de problema é a comunidade LGBT e teve uma audiência pública aqui na casa. Se você não sabe, a gente vai explicar para vocês melhor agora o que foi essa audiência. Você está com a palavra. Tem mais propriedade para explicar. Imagina, eu agradeço. Então, a gente realizou uma audiência pública que era para falar da população LGBT, para trazer à luz o debate, a discussão. Eu fui criticada nas redes sociais e eu entendo completamente isso, tenho tranquilidade em lidar com essa situação, porque as pessoas disseram assim, poxa, não tinha nada mais importante para você fazer, discutir, debater como vereadora? Eu vou falar, sim, tem outras dezenas de coisas extremamente importantes para a gente debater e eu tenho debatido, né? Fiz diversas audiências, diversas fiscalizações, estou presente em todas as sessões, nas audiências públicas de todos os temas aí que os vereadores, meus colegas fazem, eu estou presente na grande maioria delas e estou aí exercendo minha função de fiscalizar, de acompanhar os atos do Poder Executivo. E justamente porque é um assunto relevante, porque tem necessidade de ser tratado, eu também tratei da questão dos direitos da população LGBT. Tem gente que diz que é falar de privilégios para essas pessoas, que a gente não tem que segregar, que a gente tem que tratar igualmente, porque todo mundo tem que ser tratado com respeito. Maravilhoso, concordo plenamente. Ideal seria se a gente vivesse nesse mundo maravilhoso dos sonhos, em que todas as pessoas respeitassem umas às outras, né, independente das suas diferenças, opiniões, crenças religiosas, etnias, raças, enfim. Se a gente vivesse nesse mundo, realmente eu não precisaria propor uma discussão específica sobre população LGBT. E né? tanto é relevante que encheu a casa, né? A gente até deu uma olhadinha ali nas fotos. Isso, acho que tem umas outras fotos. A gente teve uma apresentação aí de uma travesti, né? Foi linda e inédita na Câmara também. A gente teve a participação dos segmentos todos, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, né? Travestis. E o mais importante, a gente deu voz para todo um pessoal aí presente. Se eu não me engano, a gente teve cerca de 80 pessoas presentes.
e a gente deu voz para essas pessoas que ficam à margem da sociedade, que não entram numa instituição pública porque se sentem envergonhadas, que não acham que têm capacidade de subir ali na tribuna como fizeram para defender aquilo que elas sentem, aquilo que só elas vivem na pele e por isso são capazes de dizer. A gente teve representado o Conselho de Psicologia, né, na pessoa da Bruna Falheiros, né? Que também milita sobre a população LGBT e ela é do Conselho de Psicologia. Enfim, a gente trouxe à tona um debate que precisa ser feito para a criação. E aí o encaminhamento da audiência era sugerir ao Poder Executivo a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa LGBT para que eles possam acompanhar políticas públicas. Tânia, foi muito importante. Só quem, né, acompanha e vive para saber. Eles citaram uma série de coisas que tem a ver com o serviço público e que discrimina eles, né? A forma de ser atendido por um profissional na saúde, a questão do nome social, ser chamado ou não, é lei federal. Isso não é a vereadora Lorena, é quem Taubaté que está dizendo, né? Tem que ser chamado pelo nome que escolheu, tem que usar o banheiro que bem entender. Se você nasceu num corpo de mulher e se sente homem e se veste como homem, então você usa o banheiro de homem e você tem o direito previsto já na legislação federal e estadual de usar, por exemplo, esse banheiro, né? Então foram alguns dos assuntos que a gente tratou ali, porque não se trata não de privilégios. Gostaria eu que a gente não precisasse debater, que se eles fossem plenamente respeitados em seus direitos, a gente não precisaria realmente. Mas como não são, a gente traz a discussão. E agora a discussão vai para um lado de menos minorias, é o plano plurianual que afeta todo mundo sem distinção. Só que a vereadora pediu um requerimento com mais informações sobre esse projeto, mas não deu certo. Não deu certo. O que aconteceu, vereadora? O que aconteceu é bem espantoso, né? Na verdade, eu não sei dizer o que aconteceu, não tenho resposta para isso. Na última sessão aqui na Câmara, eu perguntei para os meus colegas, quem quisesse ter a oportunidade de responder, de justificar, mas 8 dos vereadores votaram contra o meu projeto, o meu requerimento de informação sobre detalhamento das metas do PPA. O PPA é o Plano Plurianual. Ele planeja, né, as prioridades da administração pública, da prefeitura, para os próximos 4 anos na cidade de Taubaté. Como você falou, esse toca toda a cidade, toca todos os assuntos. Se a gente tem problema na saúde, na educação, se a gente quer falar de esporte, de segurança pública, tudo tem a ver com o PPA. É o grande momento do vereador fazer valer a democracia, a participação, né, e o seu poder de fiscalização e contribuição na gestão da cidade. Então, ele vem um pouco sem detalhamento, sem grandes informações. Eu conversei na audiência pública, eu estive presente em todas elas, presidi um trechinho da audiência do PPA com os interlocutores da Prefeitura de Taubaté, os secretários municipais, a secretária de Odila, de Finanças, que esteve inclusive na audiência LGBT, também presente. E a gente pediu esse esclarecimento, um pouco mais de detalhamento nas informações. A Prefeitura super topou e tal. Quando chegou na Câmara, na hora de aprovar o meu requerimento, que ele tem que ser aprovado pelos vereadores, o meu requerimento não foi aprovado. Teve voto contrário da vereadora Vivi, vereadora Graça, vereadora Gorete, vereador Boanerge, vereador Dentinho, vereador Bob, vereador Douglas e vereador Fião. 8 vereadores votaram contra o meu pedido de informação, de requerimento, né? É uma pena, mas, né, devem ter suas razões. E o que a gente fez também é produzir uma sugestão sobre como apresentar as metas fiscais, né? Que foi uma audiência que a gente teve uma semana depois do PPA e que tem, de novo, tudo a ver com o planejamento, porque aí a cidade planeja. Os vereadores deveriam acompanhar a execução e a qualidade do gasto do dinheiro público, que é de todos nós, e comparar o planejado com o que foi efetivamente realizado, né? Só que da forma como a prefeitura apresenta, eles têm buscado melhorar, é um processo de avanço,
Eu falo desse assunto desde 2012, eu não era vereadora e a TV Câmara certamente tem as gravações aí das minhas participações como cidadã nas audiências do PPA, da LOA, né? Em que eu falava sobre o detalhamento. É alvo, inclusive, do que eu estudo, da minha profissão, que sou gestora de políticas públicas, do meu outro trabalho também, que é na minha empresa, a empresa de consultoria que eu tenho, né? E que eu dou consultoria eventualmente, que a gente falar da participação popular e do orçamento público aí pelas cidades, né? E aí, resultado, mostrei essa sugestão que eu acho que a gente tem aí para mostrar também. A gente tem, olha lá. Olha lá. Para vocês que nos acompanham, tem uma série de numerozinhos que torna participar desse processo de orçamento do município pouco acessível para a população, né, Tânia? Normalmente a gente não costuma gostar daquilo que a gente não entende. Exatamente. Né? Como é que a população, como é que a gente vai cobrar a participação das pessoas se elas não têm capacidade de entender e não é culpa delas, é porque é difícil realmente e porque o poder público não ajuda as pessoas a entenderem, né? O poder público tem tido pouca intenção e dispensado pouca energia em dar ferramentas para os conselhos municipais, para as escolas, para os alunos, para as pessoas aprenderem a participar. E aí a gente vê ali, tem um númerozinho que é a ação. Aí é um número, né? Isso é previsto em lei, tem lei que organiza isso, qual que é o númerozinho da rubrica, tal. Aí tem o programa, né? O programa e depois a ação. E aí tem o nome da ação, como por exemplo ali, conservação de estradas rurais. Aí vem a meta. A meta é 50 mil metros quadrados conservados de estradas rurais. Isso estava lá no planejamento, né, no PPA e depois na lei orçamentária também. Daí vem aqui na execução orçamentária e às vezes é mostrado em quilômetro. Como é que eu vou comparar? A meta era fazer tantos metros quadrados e agora quilômetro. Ai, vereadora, mas você é ignorante, vai lá e faz a tradução do metro para quilômetro. Não, ninguém mas é obrigado. Não é assim, gente, não é assim. É uma peça oficial, séria, de planejamento, né, prevista na legislação. Tem que estar a unidade de medida igual. Eu tenho que comparar metro com metro, quilômetro com quilômetro, né? E tem indicadores verdadeiros que permitam que a gente vá lá, acompanhe e saiba se foi executado. Depois, quanto por cento que a prefeitura gastou do dinheiro disponível para fazer isso? Ah, gastou lá X%. Ah, e não gastou o resto por quê? Pretende gastar quando? Sim. Vai dar tempo de gastar até o final do ano? Enfim, esse é o grande papel do vereador, né? Faltam muitos detalhes, então, a serem lapidados, mas a gente acompanha aí o trabalho da vereadora, de todos os outros vereadores também, é claro, porém, nosso tempo acabou, passa rapidinho, a gente sabe, mas se você gostou dessa entrevista, quer ver de novo ou quer ver outras, você sabe que é só ir no site, no Facebook, no YouTube e, é claro, acompanhar a programação da TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. A gente agradece a audiência e até a próxima. Obrigada, até a próxima.